Oi, eu sou o Arthur, sócio da Vita Investimentos e hoje a gente vai falar um pouco sobre marcação ao mercado. Marcação ao mercado, o objetivo é refletir na carteira que a gente olha, na sua carteira, na carteira de uma pessoa, de um cliente, refletir o valor mais justo possível. Ou seja, se você decidir por algum motivo vender os seus ativos dessa carteira ou querer saber quanto eles efetivamente valem, a gente usa a marcação ao mercado. Dentro de uma carteira, o que pode fazer um título variar são vários fatores. Você pode ter fatores internos, fatores externos, mas essencialmente o que acontece é a taxa de juros, quando ela varia, o preço de um título também varia. E varia de uma forma que a gente chama inversamente proporcional. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, o preço de um título cai. Quando a taxa de juros cai, o preço desse título sobe. Todos os ativos de renda fixa são influenciados pelos juros. O que até pouco tempo atrás a gente tinha uma opção de fazer uma marcação que a gente chama na curva e uma marcação que é a marcação a mercado. Na marcação na curva, você basicamente compra um título de renda fixa, uma rentabilidade já pré-determinada, e você vai carregando essa rentabilidade até o vencimento desse título. Ou seja, se você comprou um título que rende, por exemplo, 10% ao ano por 10 anos, todo ano você vai ver esse título se rentabilizando a esse 10%, que foi essa taxa que você pré-acordou. Mas esse mesmo título, ele pode variar ao longo do tempo. Apesar da renda fixa ter esse nome, de ser uma renda fixa, ela varia ao longo do tempo. Ou seja, você comprou um título específico, um título do Tesouro Nacional que te paga 10% ao ano por 10 anos. Então, ao término do primeiro ano, vamos supor que esse título agora está sendo negociado não a 10% ao ano, porque, por exemplo, o Risco Brasil subiu. Então, esse mesmo título, igualzinho, está sendo rentabilizado a 11% ao ano. Esse teu título, se você for fazer uma marcação ao mercado, ele vai estar valendo menos do que vai estar marcando na sua carteira, quando você está vendo na sua carteira. Então, se você decidir em algum momento vender esse título, por qualquer que seja o motivo, aquele valor que você vai estar vendo lá, se você marcar na curva, vai ser um valor que é irreal, não é um valor que vai estar sendo praticado no mercado. Então, por isso a gente opta sempre por uma marcação ao mercado, que é uma marcação que a gente fala real. Todos os títulos de renda fixa podem ser marcados a mercado. Então, um CDB, ele pode ser marcado a mercado. Uma LCI também pode ser marcada a mercado. Isso vai depender da taxa de juros e um CDB, uma LCI, uma LCA, também vão entrar outros fatores, que são riscos de crédito. Ou seja, quando você compra o papel de um banco, quando você compra um CRI, quando você compra um CRA, quando você compra uma debênture, e eventualmente a maneira com que o mercado percebe o risco dessa instituição varia, o preço desse título também vai variar. Ou seja, se o risco de crédito de um determinado banco se deteriora ao longo do período que você tem esse título, e portanto os juros vão subir, ou seja, as pessoas vão exigir um juro maior para financiar essa instituição, seja um banco, seja uma empresa, o preço desse título vai cair. De maneira geral, qualquer ativo de renda fixa vai estar sujeito à marcação a mercado. É que nem você tem uma ação. Quando você tem uma ação, você vê lá no mercado, dependendo das condições dessa empresa, se a empresa está indo bem ou está indo mal, o mercado vai lá e você vai ver essa ação sendo negociada na bolsa. Os títulos de renda fixa não tem nenhuma diferença, na verdade. A diferença é que talvez você não veja o preço dele piscando na Bovespa o dia inteiro, mas de alguma forma esses títulos estão sendo negociados no que a gente chama de mercado secundário. E o preço que vai ser levado em conta vai ser como que a percepção do mercado de cada um desses títulos vai variar ao longo do tempo que a gente tiver esse ativo dentro da nossa carteira. Os fundos de investimento eles já eram obrigados a fazer a marcação ao mercado há bastante tempo. Então, toda vez que você compra um fundo de investimento de renda fixa, os títulos estão sendo marcados a mercado, no valor que a gente coloca como sendo justo. Isso não era obrigado, essa marcação ao mercado até a virada do ano de 2022 para 2023, na carteira das corretoras e dos próprios bancos, de pessoa física, os administradores não eram obrigados a fazer essa marcação ao mercado. Então, no início desse ano, você teve essa alteração e por isso que muitas carteiras sofreram aí reajustes, principalmente no mês de janeiro de 2023. Mas, de qualquer forma, num fundo de investimento, o investidor hoje
já há bastante tempo, a CVM obrigou os fundos a marcarem todos os ativos que estão lá dentro sempre a mercado. Pensa no seguinte, pensa que você um dia decidiu ir num restaurante estrelado, Michelin. Para você comprar essa reserva, você vai precisar desembolsar um dinheiro. Então vamos supor que você decidiu ir num restaurante, você tem que marcar com uma antecedência razoável e você optou por um restaurante 3 estrelas e você tem que pagar, vamos lá, R$200 para você fazer essa reserva. E essa reserva é daqui a 6 meses, por exemplo. Na véspera de você ir nesse restaurante, que eram 3 estrelas Michelin, esse restaurante perdeu uma estrela. Então esse restaurante não é mais 3 estrelas, esse restaurante é um restaurante 2 estrelas. A comida é a mesma, o chefe é o mesmo, o lugar é o mesmo. Só que essa sua reserva, vamos supor que você possa negociar ela no mercado. O que você pagou para ela, que era aqueles R$200, isso não vai mais valer R$200. Afinal, era um restaurante que era 3 estrelas e mudou para 2 estrelas. Então aqui você tem 2 opções. Você pode ir até o vencimento, como a gente fala, né? E se deliciar com a mesma comida, com o mesmo chefe, com o mesmo ambiente. E, enfim, você já pagou aqueles R$200 pela sua reserva e você vai ter a mesma comida que você ia ter. Ou, por algum motivo, você tinha reservado esse restaurante por algum motivo especial, que você quer ir num restaurante 3 estrelas, e você decida vender essa sua reserva. Você vai ter que, provavelmente, ter um prejuízo, porque essa reserva não vai ser mais R$200. Essa reserva vai ser R$100. A marcação ao mercado é exatamente isso. Você tem um ativo na tua mão que valia R$200 e por qualquer que seja o motivo, agora ele está valendo 100. No caso, ele perdeu uma estrela Michelin. Então agora ele só vale 100. Se você tiver que vender por qualquer que seja o motivo, você vai ter só receber R$100 e ter um prejuízo de 100 nessa tua reserva que você pagou. E isso vale para o oposto também. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.